Bom, então, essa expressão que a gente obteve permite calcular a diferença de pressão entre quaisquer dois pontos de um tubo, né, desde que a gente saiba a perda de carga. Então, claro, né, desde que a gente saiba a perda de carga e a variação de energia cinética e potencial, né? Certo? Então, a gente quer saber a diferença de pressão e sabe a diferença de energia cinética e potencial e tem a perda de carga, a gente consegue determinar a queda de pressão. E essa queda de pressão, ela pode ser compensada com uma bomba, ou ela pode ser justamente desejada para fornecer energia para uma turbina, por exemplo. Tá? Certo? A gente aqui, para o escoamento turbulento, não tem informação detalhada do perfil de velocidade. Né? Então, a gente vai ver como que a gente calcula, como que a gente... E nessa parte do curso aqui, justamente, e nessa parte específica que a gente está entrando agora, né, nesse momento, a gente vai ver como é que calcula esse termo aqui, né, de perda de carga. Tá? Então, a perda de carga, ela é relacionada por duas, ou ela é identificada, né, como duas, ou ela tem duas componentes. Né? Uma parte que se chama perda distribuída, que é definida pelo símbolo HL, e perda localizada. Eu não gosto de traduzir isso daqui para perdas menores. Né? Tem muito livro que usa perda localizada, em inglês, como minor losses. Porque, às vezes, tem até alguns exemplos aí, que essas perdas elas são tão grandes quanto as perdas distribuídas. Porque, de forma geral, o que você quer num tubo é que ele seja horizontal, quer dizer, que ele tenha poucas válvulas, né? Tenha poucas curvas, tenha poucos desníveis. Você quer carregar normalmente o fluido de um ponto ao outro. E isso é feito, e por isso que essas perdas distribuídas são chamadas de perdas principais ou perdas maiores. Né? E pelo fato do tubo ter uma quantidade relativamente pequena quer dizer, o que a gente deseja, né? Nem sempre é o que acontece. Às vezes você tem uma tubulação que ela tem muitas curvas, muitas voltas. Mas não é o desejado. Né? O desejado é ir de um ponto ao outro da forma mais direta possível. Tá? Então, as perdas... lembra que isso daqui está sempre relacionado com atrito. Né? Tá? Então, esse cara aqui, ele veio lá da combinação das taxas de transferência de calor, das taxas de transferência de energia por calor e da variação de energia interna. Então, ele está relacionado com atrito. Então, e esse atrito, né, se deve, né, essas perdas ou essas conversões indesejadas e irreversíveis, se deve ao atrito, aos efeitos do atrito no escoamento completamente desenvolvido, num tubo de área constante, e as perdas localizadas em entradas, T's, mudanças de área, etc. Né? Então, aqui, por exemplo, seria uma perda distribuída, ó, nessa parte horizontal aqui, né? Reta, e a gente teria uma perda localizada aqui na curva. Uma outra perda localizada aqui na curva. Uma perda localizada numa válvula parcialmente aberta. Então, a gente tem uma grande diferença de pressão aqui, ó, entre 1 e 2. Né? Não sei se vocês já viram, mas quando você compra chuveiro, essas duchas higiênicas, né, elas vêm ali dentro com um elementozinho que é justamente uma restrição, né? Ela tem uma passagenzinha bem estreitinha. Isso é para aumentar o atrito ali e diminuir a pressão. Se você está numa residência que tem uma pressão muito grande, para não danificar o chuveiro, então se vocês olharem lá, o chuveiro ele tem um limite de pressão que ele pode funcionar, então para não danificar o chuveiro, você pode ter que colocar uma restrição ali, né? Que é justamente um dispositivo que aumenta muito o atrito ali, certo? Essa restrição que eventualmente você tira se não tiver muita pressão na sua casa, ela serve justamente para não deixar a pressão ser muito grande no chuveiro, não chegar a uma pressão muito grande no chuveiro. Tá? E também existe o tubo capilar.
nas geladeiras, quem já fez transferência termodinâmica, sabe que o ciclo de refrigeração ele tem um compressor que aumenta a pressão, e aí o fluido ele vai para o estado de vapor superaquecido e passa lá atrás na serpentina, né, superaquecido. Depois ele sai vapor saturado, eventualmente, né, e para trazer a pressão, para baixar a pressão do vapor e fazer com que a pressão caia, o líquido passa por um tubo capilar, que é um tubo muito fininho, e aí a perda de carga é muito grande, porque o atrito é muito grande. E aí a pressão vai cair muito, e aí você cai lá na região de líquido resfriado, né? E aí que ele vai passar dentro da serpentina, dentro da geladeira, e evaporar, né? Por isso que a serpentina da geladeira é o evaporador, porque naquela pressão, naquela temperatura, o fluido evapora a 10 graus, ou não sei, no congelador ele evapora talvez a -10. Porque ele está numa pressão muito baixa, e quem abaixa a pressão é um tubo capilar. É uma passagem muito estreitinha, que aumenta muito a perda de carga, e aumentando muito a perda de carga, faz com que P2, né, se P1 seja a entrada na pressão, o P2 seja uma pressão muito pequenininha, tá? Então são alguns exemplos de aplicação, né, desse conceito da perda de carga, tá? Beleza? Então a gente vai começar analisando as perdas de carga distribuídas para o caso laminar. A gente lembra que isso daqui a gente obteve solução analítica, tá? Então a gente tem a solução analítica para isso. Mas vamos lá, vamos partir dessa solução geral, que aí a gente sabe, né, se a gente tiver um tubo horizontal, porque o que a gente viu, né? Então são os efeitos do atrito no escoamento completamente desenvolvido num tubo de área constante, por exemplo, né, as perdas de carga distribuídas. Então o que a gente está fazendo aqui, ó, área constante, tubo horizontal, então a perda de carga é ΔP sobre ρ. Tá? Então a perda de carga está relacionada com a variação de pressão. Então agora a gente vai justamente fazer aquela relação que foi questionada pelo Emerson algumas aulas atrás aí, né? A gente vai ver uma comparação entre a estratégia que foi o balanço de força e que foi diferencial, né? Mais do que isso, ela foi diferencial, com esse balanço de energia que a gente está fazendo aqui, ó, tá? Para a gente ter mais detalhe, os detalhes que a gente precisa, né? Então lembra, para o escalonamento de Poiseuille, o ΔP a gente obteve por essa relação, né? Tá? Isso a gente obteve analiticamente, certo? A gente só obteve isso para o escoamento laminar, horizontal, tubo de seção constante, onde a viscosidade pode ser considerada nesse escoamento, tá? Analiticamente. Beleza? Então, ó, P1 menos P2 sobre ρ, ΔP sobre ρ igual a perda de carga. Mas a gente sabe que o ΔP, né? Então aqui a primeira lei da termodinâmica, segunda lei de Newton. Então, comparando o ΔP pelas duas estratégias, ou seja, igualando esse ΔP aqui, que é igual a ρ HL, com esse ΔP aqui, né? Então a gente fica, ó, ρ HL, 32 ml V sobre d ao quadrado, 32 ml V sobre d ao quadrado, tá? Aqui está em função da vazão. Só que se eu escrever vazão, velocidade vezes a área, onde a área é πd2 sobre 4, a gente fica com essa relação aqui, tá? Professor Henrique. Fala, Samuel. Isso ainda é regime permanente, certo? A gente só vai trabalhar com regime permanente. Beleza. Obrigado. Não trabalha com transiente, não. Tá? Sempre no regime permanente. Então é laminar, incompressível, regime permanente. Exatamente. Laminar, incompressível, horizontal, tem uma série de hipóteses aqui. Pressão constante, viscosidade newtoniana, escoamento newtoniano. Então é exatamente isso daí. Aquela série de hipóteses nos levou a essa solução extremamente simplificada. Então, essa solução aqui é extremamente limitada. Tá? Tem que estar dentro de uma caixinha de hipóteses que, se você sair ali, se o escoamento for incompressível, isso não vale mais. Exatamente. Tá? Obrigado, professor. Beleza. Então, nesse caso, a gente tem solução analítica, que é o que a gente está explorando aqui. Depois a gente vai ver que não tem como, e a gente vai estender isso e ver como é que resolve isso de uma maneira simples, tá? Então, por hora, a gente tem como resolver isso.
Então, isolando a perda de carga aqui, ó, do lado esquerdo, então estamos igualando os dois, né? Então aqui, primeira lei da termodinâmica, e aqui, segunda lei de Newton, né? Solução integral, diferencial, desculpa. E aqui, solução integral. Bom, então perda de carga, ó. Aqui a gente faz algumas jogadas matemáticas que não mudam nada no resultado final, olha só. Ele isolou aqui, ó, 32L sobre D, tá vendo aqui, ó, 32L sobre D, e separou dois Ds aqui, ó, que é um D ao quadrado, e ele jogou o μV sobre D para cá. E aí, o que ele fez aqui, ó? Jogou o ρ pro denominador aqui, né? Certo? E o ρ ficou juntinho aqui do D aqui, desse D aqui, tá? Então, μV sobre ρd, a gente já está vendo aqui formar um grupo adimensional familiar. Se a gente pegar aqui e multiplicar por V em cima e embaixo, então esse V aqui fica um V ao quadrado, embaixo vai aparecer um V aqui, né? De novo, não muda em nada, né? Multipliquei por V em cima e embaixo, não muda em nada. Então, perda de carga, HV ao quadrado sobre 2D. Aí eu simplesmente também multipliquei por 2 em cima e embaixo, desculpa, 2V em cima e embaixo, também não muda nada, né? Então fica HV ao quadrado sobre 2D, 64, mi rho VD. Tá? Então quem é esse cara aqui? É justamente o número de Reynolds, né? Ou 1 sobre o número de Reynolds, né? Porque o Reynolds é rho VD sobre mi. Então aqui, ó, 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Ou, de novo, né, lembra? Se a gente quiser calcular isso daqui, vai fornecer um H em joule por quilo, por exemplo. Ou dimensão de energia por massa. Tá? Se a gente dividir por G, se a gente pegar esse cara e dividir por G, a gente tem a perda de carga em energia por peso ou comprimento. Tá? Se a gente fizer aqui a distribuição. E o mais importante é vocês verem que a gente tem como analiticamente determinar a perda de carga, que pode se relacionar com a queda de pressão depois. Tá? Então, quanto que é a perda de carga? 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Aqui, dimensão de comprimento. Ou 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, a gente vai ter dimensão de energia por massa. Então, para o escoamento laminar, a gente pode determinar a perda de carga analiticamente. Tá? E aí fica uma pergunta, né? Por que essa volta? Ou seja, por que a gente precisou determinar a perda de carga para depois determinar o ΔP, se a gente já tem o ΔP aqui analiticamente? Ó. Entendeu? Isso, Henrique, isso que eu ia perguntar. Somente para podermos ter a noção, para podermos quantificar mesmo a perda de carga em termos de energia, porque antes a gente já conseguia fazer um ΔP em termos de pressão mesmo. Agora, só para ter em termos de energia, foi esse Então, vamos desenvolver aqui, ó, porque realmente isso é parte da construção aí do conhecimento, é parte da didática aí, né? A resposta da sua pergunta vai vir agora no próximo slide. Então, por que a gente não calculou o ΔP direto, né? Então, isso vai ficar mais claro agora que a gente vai fazer o caso turbulento. Se a nossa vida fosse laminar, a gente não precisaria nunca ter feito essa... Se tudo que a gente fizesse na vida fosse laminar, aquilo que eu até comentei lá atrás, né? A gente poderia ter parado aqui, ó. A aula teria acabado aqui, ó. Eu até fiz esse comentário, deixa eu ver, nesse slide aqui. Eu fiz esse comentário aqui, ó. Falei, ó, se a vida fosse laminar, aqui a aula terminaria aqui. Como a gente tem o caso turbulento, a gente tem que andar um pouquinho, entender toda essa questão da turbulência, fazer essa volta, né? Fazer essa mistureba aí de escoamento laminar com turbulento, definir esse termo de perda de carga, e agora que vai ficar claro o problema. Para o caso turbulento, a gente não consegue analisar ou escrever isso daqui analiticamente. Ó. Esse ΔP analítico aqui não existe em escoamento turbulento.
Tá? Então, lembra que o perfil de velocidade ele era muito complicado ou não tinha um significado físico daquelas leis de potência. Então, a gente não conseguia fazer isso daqui para o caso turbulento, só para o laminar. Tá? Então, para o caso laminar, fica uma volta, de fato. Mas isso vai ajudar a fazer um problema único para o laminar e turbulento. E quem vai dizer se é laminar e turbulento é justamente esse cara. Vamos ver isso. Vamos devagar, que isso vai ficando claro na cabeça de vocês. Tá? Então, a gente já viu para o caso laminar, vocês já entenderam que isso daqui é uma volta, mas isso é uma volta que é feito para unificar em um problema só casos laminares e turbulentos, e aí a gente não precisa ficar... tudo bem, se você quiser, isso é uma questão de escolha. Mas, didaticamente, fica muito mais elegante, vamos dizer assim, muito mais simples, ter um gráfico para resolver, uma expressão ou um gráfico para resolver qualquer que seja o problema, que é o que a gente vai obter fazendo essa volta aqui, tá? Para o escoamento laminar. Então, vamos ver o turbulento aqui para vocês entenderem isso melhor. Então, para o escoamento turbulento, a gente tem que usar resultados experimentais e análise dimensional. De novo, essa questão da análise dimensional volta aqui, né? A gente não tem tempo de ver isso no curso, mas, de novo, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no capítulo 5 do Fox, que é muito interessante, é uma coisa fácil e bem interessante, mas é por análise dimensional que a gente resolve esse problema da perda de carga para o escoamento turbulento, que depois é usado para calcular o ΔP, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Então, evita, né? Ou então você pega o CFD e cai dentro, que é muito mais complicado, né? Se você precisar de detalhes precisos do escoamento, você não pode usar o teorema do transporte de Reynolds. Você não pode nunca partir para essa solução aqui, tá? Isso daqui é partindo do pressuposto que você tem uma rede de tubulação muito longa e é inviável você ficar resolvendo o problema de CFD para uma rede de tubulação de Volta Redonda até São Paulo, por exemplo, tá? Ou até menos, né? Sei lá, de Volta Redonda até Barra do Piraí, não sei. Então, não é muito prático, né? A dimensão do problema para você ter, sei lá, quanto de energia que você precisa para uma bomba, para bombear o fluido de um ponto ao outro, entendeu? Então, se você quiser detalhes precisos do escoamento, não tem jeito, você tem que ir para essa FD e tudo isso que a gente está falando aqui perde sentido, tá? Agora, se você quiser simplesmente, sei lá, saber quanto que é a potência de bombeamento para um poço que você tem em casa, aí isso que a gente está falando faz todo sentido. Se você trabalha numa empresa que tem uma série de bombas, uma série de processos, passa por trocadores de calor, tem válvulas, isso aqui faz sentido. Você vai ter que ter bem preciso, né, as perdas de carga por cada dispositivo, e você vai conseguir dimensionar uma bomba, saber quanto que é a perda de carga em cada um desses dispositivos, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Para a mesma condição que a gente viu para o escoamento laminar, lembra que a gente está aqui analisando as perdas distribuídas, tá? Então a gente ainda não está analisando ainda, por exemplo, o fluido passando por válvulas, por curvas e essas coisas. A gente está analisando uma geometria de um tubo horizontal com escoamento totalmente caótico agora, né? A turbulência é aquela questão que as camadas de fluido não escoam mais em lâminas, mas escoam totalmente aleatórios, né? Então, a nossa geometria é essa daqui, o escoamento completamente desenvolvido, então o perfil de velocidade ele não varia mais, né, aquilo que a gente viu. Então, se eu pegar um X aqui qualquer, o perfil de velocidade turbulenta é mais abaulado assim, né? Se eu estou num certo X aqui, um X1, né, um certo X2, o perfil de velocidade vai ser igual. Claro que eu não consegui desenhar igual, né, mas vocês têm que usar a imaginação e entender que esse cara é igual a esse porque o escoamento é completamente desenvolvido, né? Foi a hipótese básica que a gente fez aqui. Eu comentei isso com vocês alguns slides aqui para trás, né? A gente vai desprezar todos os efeitos que existem do desenvolvimento do escoamento aqui, mas vocês têm que entender que isso é muito importante em alguns escoamentos. Bom, e aí, nesse caso, aí de novo, né, a parte de análise dimensional que a gente não vê aqui mostra para a gente que a perda de carga ΔP
é causado por atrito, causado pelo atrito no tubo horizontal, depende do diâmetro do tubo, do comprimento, da rugosidade. O que é a rugosidade? Né? Você tem um tubo, você dá um zoom lá pertinho da parede do tubo, você vai ver que por mais fino que ele seja, ele tem uma certa rugosidade. Então essa rugosidade interfere no ΔP. Na velocidade média, na massa específica e na viscosidade. Então, observa, a gente não tem como calcular ΔP analiticamente para o escoamento turbulento, mas análise dimensional, essa técnica de análise dimensional, permite relacionar umas grandezas, umas variáveis dimensionais com essa relação, e a gente vai ver que a análise dimensional permite escrever isso de uma forma muito conveniente. Então tá aqui, ó. Matematicamente, essa frase aqui está escrita aqui, ó. A perda de carga é uma função, aqui você pode chamar de um F ou um G se quiser, né? Ou ΔP é um ΔP de D, L, E, né? Diâmetro, comprimento, ou seja, quanto maior o diâmetro, quando você varia o diâmetro, ΔP varia, quando você varia o comprimento, ΔP varia, quando você varia a rugosidade. Isso é realmente observação experimental, né? Você poderia colocar aqui a cor do tubo. Pô, será que se eu pintar o tubo de amarelo ou se eu pintar ele de vermelho, a perda de carga vai cair? Essa técnica de análise dimensional permite você colocar tudo aquilo que você acha que influencia no seu problema físico e depois ele naturalmente vai cortar aquilo que não influencia. Então, naturalmente, a cor do tubo vai ser cortada. Então, o pesquisador, aí tem um problema prático, né? Você tem que pintar um tubo de vermelho, um de amarelo, você tem mais gasto experimental, mas essa técnica permite que essas coisas sejam, todas as influências sejam levadas em conta e depois você, na sua manipulação experimental, vai cortando aquilo que não tem nada a ver. Isso daqui é uma solução clássica, então aqui só está o que funcionou, né? A gente não vai ficar olhando aqui o que não funcionou e os parâmetros que não influenciam, porque a gente não tem tempo e nem interesse em ver o que deu errado, né? Então a gente só está vendo aqui o que deu certo, tá? O que funcionou. Então diâmetro influencia, comprimento influencia, rugosidade influencia, velocidade, massa específica e viscosidade, tá? Certo? Bom, aí isso daqui, todos esses passos aqui vêm lá de análise dimensional. Eu vou falar de forma geral aqui, mas, de novo, né, quem tiver interesse, é interessante, é bacana, é um assunto bem legal, tem aplicação em biologia, então não sei se eu já comentei aqui com vocês, não sei se foi aqui ou em máquinas de fluxo, mas isso daqui permite, por exemplo, permitiu demonstrar que um Tiranossauro Rex não corre mais que um ser humano, por análise dimensional. É bem interessante essa técnica, né? Ela tem aplicação não só em mecânica dos fluidos, mas também em biologia. Essas relações assim entre velocidade e o tamanho do animal, né? Então existe uma forma de escrever as variáveis que permitem a gente, pelo menos, conjecturar, né? Não dá para validar essa hipótese porque ninguém vai ficar correndo junto com o Tiranossauro Rex, né? Eles não estão nem mais aqui para a gente ver isso, né? Para a gente medir a velocidade de corrida de um. Mas por análise dimensional foi demonstrado que provavelmente um ser humano correria mais que um Tiranossauro Rex. E o que a gente vê lá no Jurassic Park não estaria tão certo assim, né? Que o Tiranossauro Rex alcança um ser humano. Bom, mas enfim, isso foi um parêntese, né? Só para mostrar que essa técnica de análise dimensional é bem interessante. Por aqui, ó. Então aí, lá é demonstrado que esse grupo ΔP dimensional pode ser escrito de forma adimensional, dessa forma aqui. Ó. Eu não fiz essa demonstração, então isso aqui é um pulo que não foi demonstrado aqui, aí vocês têm que simplesmente aceitar isso, né? Ou então dar uma lida lá no capítulo de análise dimensional dos livros de McFlu, para vocês verem como que esses grupos, né? Como que esses parâmetros são reagrupados e por que eles são agrupados assim, para passar de uma análise dimensional. Observa que tudo aqui tem dimensão. E se você pegar as dimensões aqui, você vê que tudo é adimensional. Ó. Aqui tem dimensão de comprimento, né? L é metro e D é metro. Rugosidade é metro, milímetro, seja lá o que for, é comprimento, D é comprimento. Esse grupo aqui de baixo forma a dimensão de viscosidade. E esse grupo aqui de baixo forma a dimensão de pressão. Então, todo mundo aqui não tem dimensão, é adimensional. Então, essa é a primeira coisa, né? Aqui a gente vê duas coisas. Uma, que a gente reduziu o número de variáveis do problema,
a gente consegue determinar a variação de ΔP com as mesmas grandezas físicas, mas com menos variáveis. Isso é muito importante. Assim, do ponto de vista experimental também, né, você tem que fazer menos experimento. Tá? Você agrupa essas variáveis dessa forma e você tem a mesma informação que se você fosse variar individualmente diâmetro, comprimento, certo? Você tem que pegar um diâmetro, variar todo mundo aqui, depois outro diâmetro, variar todo mundo aqui para fazer um grupo de coletar dados experimentais. Aqui não, você tem bem menos variáveis para mudar. Tem 3, aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis dimensionais. Aqui a gente caiu para 1, 2, 3, 4. Isso já representa uma queda drástica de número de experimentos que se realiza. Tá? O φ, ele representa uma função geral. Então, aqui, da mesma forma que eu disse, a pressão é uma função do diâmetro, do comprimento, da rugosidade, blá. Eu digo que esse grupo adimensional é uma função φ experimental, que eu tenho que levantar experimentalmente, então não tem jeito, tem que ir para o laboratório medir. Então, esse grupo adimensional, ele é uma função φ dessas variáveis adimensionais. A gente vê que esse cara aqui é o Reynolds. Tá? Então, a gente tem que a queda de pressão adimensional, ela é uma função φ do Reynolds, L sobre D, então comprimento adimensional aqui, né, e uma rugosidade relativa. Mas a gente mostrou que o ΔP, e isso daqui vale aqui também, né, de forma geral, ΔP sobre ρ, ele está relacionado com a perda de carga. Então foi o que ele fez aqui. Ele substituiu esse cara aqui pela conservação da energia, né? Lembra que a conservação da energia não fez nenhuma distinção com relação ao escoamento laminar ou turbulento aqui, Quando a gente fez essa hipótese aqui, chegou nessa relação, a gente não estava falando de escoamento laminar, turbulento, nem nada. Lembra, a equação da energia são valores médios em 2 pontos. Então, a gente pode relacionar a perda de carga, então a gente já está começando a inserir ali dentro da relação do ΔP com ρ a nossa perda de carga que a gente já determinou analiticamente aqui para o escoamento laminar. Apareceu aqui, ΔP sobre ρ, olha lá, perda de carga sobre V ao quadrado, φ, tá? E aí, passa por uma também etapa de aceite de vocês aí, né? Que isso normalmente também nos livros também não é mostrado, é que os experimentos mostraram que essa função aqui, ela é diretamente proporcional a L sobre D. Isso significa que isso é linear e a gente pode tirar o L sobre D daqui. É um outro detalhe de análise dimensional, tá? Então, é um mandrakezinho aí, mas, enfim, quem quiser dar uma lida lá na parte de análise dimensional vai entender melhor por que o L sobre D saiu aqui de dentro dessa função e por que em vez de φ agora vira φ1. Tem esse subíndice φ1 porque essa função agora não depende mais do L sobre D. Como essa relação com L sobre D é direto, né, ou é linear, ele pode sair de fora ali e agora vira uma outra função φ1. E mais do que isso, né, lá também, em análise dimensional, pode ser mostrado que se a gente multiplicar por 2, dividir por 3, fizer qualquer multiplicação de alguma constante, isso não vai mudar a forma da função, só vai multiplicar ela também por essa constante. Então a gente introduz ali um meio aqui no denominador, nos dois lados, só para aparecer uma energia cinética por unidade de massa. Como foi adicionado um meio aqui também, ele englobou isso dentro da função φ2. Aí virou uma função φ2, que agora, na verdade, é o φ1, φ1 Reynolds sobre D sobre 2. Aí ele englobou esse sobre 2 aqui na função φ2. Enfim, de novo, né? Não se preocupem muito, isso são passos que vêm aí de análise dimensional. É mais importante vocês entenderem esse desenrolar aqui da história. Que a gente está relacionando agora perda de carga, que tem a pressão aqui dentro, né, com todas as variáveis do problema aqui, né, que a gente identificou que influenciam no problema, tá? Que são as mesmas lá do escoamento laminar, né, se vocês lembrarem, só a forma funcional aqui que a gente ainda tem que determinar para o escoamento turbulento. Essa função φ2 de Reynolds e E sobre D é conhecido como fator de atrito, o F.
Então, se a gente chamar o F de φ2 de Reynolds E sobre D de F, que deve ser experimentalmente obtido, a gente evita complicações turbulentas, né? Os perfis de velocidade turbulentos. A gente determinar esse F experimentalmente, ele é determinado experimentalmente. Então, a perda de carga, se eu substituir aqui, ó, se eu chamar esse cara aqui de F, ó, eu vou ficar com essa relação aqui, ó. Perda de carga é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Isso daqui, energia. Opa, energia por massa. E aqui, energia por peso. Que dá dimensão de comprimento. Aqui dá dimensão de comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Então, aqui eu fiz um resumo, ó. A gente partiu dessa relação empírica, essa observação experimental, fez esse passo, e aí esse outro passo a gente chegou nessa relação que a gente queria. Tá? E aí, essa função f aqui, que depende do Reynolds e L sobre D, talvez seja o gráfico mais importante de mecânica dos fluidos. Se vocês pegarem lá o livro do Fox, o livro físico, né? Na contracapa, logo quando você abre o livro, é esse gráfico que está lá. O que ele diz aqui? Ó? Lembra que essa função aqui, φ2, né, era uma função do Reynolds e do E sobre D. Então está aqui o Reynolds, aqui embaixo, na abscissa, e o E sobre D na ordenada aqui. Ó. Então, sabendo o Reynolds, sabendo o E sobre D, a gente entra nessa relação, nesse gráfico, e tira o fator de atrito. Tirando o fator de atrito, a gente calcula a perda de carga. E a gente consegue relacionar a perda de carga com a queda de pressão por essa relação aqui, ó, ΔP sobre ρ. A gente vai fazer exercícios com isso. E agora a gente vai responder a pergunta, né? Então, primeiro, aí tem um monte de coisa aqui para a gente ir com calma, né? Usar esses 10 minutos finais da aula para a gente entender o gráfico de Moody, né? E essa relação com o escoamento laminar. Aí responder aquela pergunta do porquê que a gente deu aquela volta para o escoamento laminar. Então, a primeira coisa aqui, né, esse diagrama de Moody, como é conhecido esse gráfico aqui, né, ele reúne valores dessa função aqui, φ2, de diversos autores. Tá? Então, ele condensou diversos autores num gráfico e publicou esse gráfico. Então, como é que ele é usado? Ó, primeiro, o Reynolds é determinado, aí você determina aqui, não sei, 10 a quinta, sei lá, né? Determina o Reynolds, eu não vou conseguir fazer uma linha reta aqui, né? E você determina a rugosidade relativa. Aqui, sei lá, 0,01. Dá um exemplo aqui genérico, né? Tá? Aí você para aqui numa dessas linhas. E aí você vai lá e lê aqui o F aqui, ó. Tá? Aqui foi 0,021, 0,022. O exemplo que eu peguei aqui genérico. Tá? A gente vai fazer exercício aprendendo a usar isso direitinho, tá? Então, o Reynolds de 10 a quinta, uma rugosidade relativa de 0,01, forneceu um fator de atrito de 0,022. É assim que se usa o gráfico, o diagrama de Moody, tá? E aí, só para entrar um pouquinho mais nessa questão da rugosidade superficial, né? O que é isso? Né? Que todo tubo, aquilo que eu estava falando, né? Ele tem uma certa rugosidade. Quando você olha ele de perto, né, você vê essa rugosidade e aí tem tabelas em vários livros dessas rugosidades. Tá? Então aqui está a rugosidade em pé, a rugosidade em milímetro, concreto, madeira, ferro galvanizado, né, então diversos materiais. A rugosidade, essa daqui é a rugosidade absoluta em milímetro, ou em milímetro ou em pé, e lembra que aqui ó, o que entra é a rugosidade relativa. Você tem que dividir esse valor aqui pelo diâmetro da tubulação. Tá? Se for 100 unidade, o que ele dá ali, tem alguns livros que fornecem 100 unidade, o que ele fornece já é a rugosidade relativa. Tá? Mas, de forma geral, ele dá a rugosidade absoluta. Tá? E aqui ó, é a rugosidade, e observa que isso tem uma incerteza muito grande. Né? Então, essas medidas têm incertezas grandes, e isso pode fornecer incertezas enormes no cálculo do fator de atrito. Mas é o preço que a gente paga pela simplicidade. Então, a gente sempre tem que buscar evitar usar esses dados que estão em livros textos
de graduação e procurar os dados do fabricante. Tá? É a maneira mais precisa de você lidar com as incertezas. É usar esses dados aqui fornecidos pelo fabricante. Tá? E aí ele elimina, pelo menos em parte, essas incertezas grandes aqui. Tá? Bom, agora vamos entender, eu quis falar um pouquinho de rugosidade, só para, eu poderia ter mudado aqui a ordem, né? Só para continuar nessa discussão aqui, só para falar da rugosidade relativa, mas vamos voltar aqui um pouquinho na questão da volta que a gente deu lá para determinar o fator de atrito. Talvez eu até mude a ordem aqui no slide do semestre que vem, talvez fique melhor terminar essa discussão aqui, né? Ó, para o escoamento laminar, a gente tinha essa relação aqui, lembra? A volta que a gente deu para calcular o ΔP tinha resultado nessa relação. Para o caso turbulento, olha o que a gente obteve, ó. Certo? Então, fica demonstrado, e aí os livros fazem isso, né, que o fator de atrito para o caso laminar é 64 sobre Reynolds. Isso foi observado experimentalmente também. Então, a análise dimensional que a gente usou para fugir do escoamento turbulento, ela fornece o resultado analítico esperado para o escoamento laminar. Tá? Então, para o escoamento laminar, o F independe da rugosidade. Então, mesmo que a gente não falou nada da rugosidade nesse desenvolvimento aqui, resultados experimentais mostram que isso é verdade. Então, essa forma aqui, ó, perda de carga igual a F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, vale tanto para o escoamento laminar quanto para o turbulento. Se você tiver no escoamento laminar, esse cara aqui é 64 sobre Reynolds, que a gente demonstrou aqui. Se não for, tem que entrar no diagrama de Moody, nesse cara aqui. Tanto é que ele até faz para o escoamento laminar aqui, ó, o F igual a 64 sobre Reynolds, que é essa reta aqui. Se você quiser olhar no diagrama de Moody, tudo bem, vai dar a mesma coisa. Mas você pode calcular, analiticamente é muito melhor, né? Tá? Do que ficar olhando no diagrama aqui, que tem uma certa incerteza, né? Você olha aqui, será que é um pouquinho para cima? Será que é um pouquinho para baixo? Quantas casas decimais? Aqui tem uma certa incerteza. Tá? Então, por isso que a gente deu essa volta aqui no caso laminar. Porque permitiu a gente escrever uma expressão única, que vale tanto para o laminar quanto para o turbulento. Tá? Então, esse foi o objetivo dessa volta lá para o escoamento laminar. Tá certo? Beleza? Então, se vocês observarem aqui, olha só, o diagrama de Moody, ele tem uma coisa interessante aqui, ó. Ele chama essa região aqui, ó, de região completamente rugosa, zona de região completamente rugosa e zona de transição. E isso é uma coisa interessante, né? Por que seria uma zona de completamente rugosa se a rugosidade é uma questão geométrica? Certo? Aí fica a pergunta, né? Por que no diagrama de Moody tem isso daqui? E mais, olha que coisa interessante. A partir de um certo Reynolds, olha só, a partir para diferentes condições aqui de Reynolds, né? Observa que a partir de um certo Reynolds, o fator de atrito não depende do Reynolds, olha só. Para Reynolds da ordem de 2 vezes 10 a quinta até Reynolds na ordem de 10 a oitava, o fator de atrito é praticamente o mesmo aqui, ó. Mas ele depende muito mais da rugosidade, tá vendo aqui, ó? Ele varia muito mais com a rugosidade do que com Reynolds. Então, por que isso acontece, né? Olha só, agora a gente vai entrar nessa discussão. Ó, por que no caso turbulento, a região rugosa, o que a região completamente rugosa significa e por que ela varia, por que essa região varia com Reynolds, né? Na verdade é isso aqui, ó. Por que essa região aqui, ó, tá vendo? A região completamente rugosa, onde a rugosidade é um critério geométrico, né? Ela varia com Reynolds, mas o fator de atrito, além dela, não depende do Reynolds, entenderam? Aqui, ó, quanto maior o Reynolds, você tem que ter Reynolds maiores para a rugosidade relativa ser o único fator influenciador no fator de atrito. Tá vendo aqui, ó? Então, essa zona completamente rugosa, que é um fator geométrico, varia com Reynolds aqui, ó. Vamos ver por que isso, né? Por que fisicamente isso acontece.
Pessoal, ela varia ou não varia? Ela varia. Ó, a zona completamente rugosa varia com Reynolds, mas o fator de atrito dentro da zona completamente rugosa não varia com Reynolds. Entendeu? Ah, tá. Tá? A zona completamente rugosa varia. A partir da zona completamente rugosa, que varia com Reynolds, o fator de atrito não varia com Reynolds. Tá? Beleza. Então, por que isso acontece? É que o comportamento do escoamento na região viscosa, né, a chamada camada limite, onde a velocidade é afetada pela parede, lembra aqui, ó, a gente tinha aqui na entrada uma região viscosa, onde a viscosidade, onde o cisalhamento acontecia, e tem a região onde, apesar do fluido ter viscosidade, as camadas estão escoando com a mesma velocidade. Então, é uma zona que não é rugosa. Então, esse comportamento aqui é um pouquinho mais complicado. Ele, na verdade, tem uma característica dessa forma aqui, ó. Então, o que acontece é que essa camada limite ela tem também um comportamento laminar ou turbulento dentro da própria camada limite, que é influenciado pela viscosidade. Então, essa questão que eu simplifiquei aqui, né, ou esse comportamento que a gente observou aqui, dessa zona completamente rugosa, ela é afetada também pelo comportamento do escoamento na camada limite, que pode ser laminar ou turbulenta. Tá? Então, observa aqui, ó, que quando a camada limite, que é a região afetada pela viscosidade, ela é laminar, toda a camada limite ela é afetada pela viscosidade, por forças viscosas. Mas quando o escoamento se torna turbulento, então, eventualmente, em algum ponto aqui, ó, o escoamento na camada limite ele se torna turbulento. Então, a coisa é um pouquinho mais complicada do que o que a gente falou, né? Então, as forças viscosas elas são sobrepostas pelas forças inerciais. Então, nesse momento, qualquer perturbação causada pela rugosidade não pode ser amortecida por uma camada laminar viscosa. E aí, o que acontece é justamente isso. Ó. Aqui eu estou exagerando as rugosidades relativas. Ó. Então, digamos que eu tenho uma rugosidade relativa dessa ordem de grandeza aqui, da ordem de grandeza da camada limite. Então, se a camada limite for laminar e as forças viscosas dominarem, a viscosidade, a força viscosa, justamente absorve qualquer turbulência. Quando o escoamento se torna turbulento e as forças viscosas são dominadas pelas forças inerciais, então estou exagerando aqui, ó, uma rugosidade relativa, constante aqui, tá? Uma rugosidade relativa que seja constante. Então, numa região viscosa, dominada por forças viscosas, onde o escoamento é laminar, essa rugosidade aqui é absorvida, né? O escoamento ele não sente ou ele não é influenciado porque as forças viscosas fazem com que o escoamento continue escoando em lâminas. Então, imagina um fluido muito viscoso passando por uma série de acidentes, ele vai continuar ali no caminho dele porque as forças viscosas não deixam absorvem, né, essas perturbações. À medida que as forças inerciais dominam, elas não conseguem mais, né, as forças viscosas não conseguem mais serem absorvidas. Então, as variações de direção vão se tornar muito mais importantes. E aí, qualquer perturbação aqui induz a turbulência. Então, quando a camada limite se torna turbulenta, que isso acontece com Reynolds alto, a rugosidade superficial ela influencia no fator de atrito. Tá? Então, aqui, ó, no caso turbulento, a subcamada viscosa, então a gente sempre tem uma camadazinha viscosa ali embaixo. Por mais turbulento que seja a camada limite, sempre existe uma camadazinha turbulenta, mas ela é muito pequenininha, perto das regiões, perto das rugosidades. Tá? Mas ela não é tão pequena quando o escoamento é todo turbulento. E é por isso que a gente tem uma região, aí é isso que explica essa questão aqui. Ó. Nessa região, a gente está nessa condição física aqui, ó. A camada limite, mesmo que ela exista, ela é dominada por uma camada limite turbulenta, tá? Ou o escoamento todo tá dominado, né? Se você imaginar uma região completamente desenvolvida, o escoamento está todo dominado por turbulências aqui, né? Turbulências é um regime do escoamento que as forças inerciais dominam. Então, as rugosidades relativas elas estão dominando uma região, mesmo que não tenha camada limite, né, uma região do escoamento que é dominado
por forças inerciais. Então, qualquer perturbação induz a turbulência. Se o escoamento for laminar, as forças viscosas conseguem absorver essas variações bruscas. E quanto maior for a turbulência, aí é outro conceito, quanto maior for a turbulência, menor é essa camadazinha limite, né? Mais as turbulências, elas vão estar perto da parede, mas nunca, essa camadazinha viscosa nunca deixa de existir, ela só vai ficando cada vez mais fininha. É por isso, ó, que quanto mais turbulento for o fluido, então aqui, ó, para um fluido, para um reino de 10 a sétima, aqui, ó, a zona completamente rugosa, ela está numa região aqui, ó, tá vendo? Ó, de rugosidade relativa bem menor aqui, tá vendo? Porque a subcamada viscosa vai ficando pequenininha. À medida que o Reynolds vai ficando maior, a subcamada viscosa vai ficando maior, você precisa de uma rugosidade relativa maior ali, ó, tá? Para as rugosidades entrarem na camada onde as forças inerciais dominam. Então, aqui, as forças inerciais. O que são as forças inerciais? As variações de direção, certo? Acelerações verticais, transversais, são as forças inerciais. Então, o fluido, no escoamento turbulento, ele tem muitas variações de direção. Então, isso causa muitas acelerações e muitas forças inerciais. Aqui, no escoamento laminar, as forças viscosas dominam. Certo? Então, são as forças que mantêm ali o cisalhamento, né? O fluido escoando em camadas cisalhantes. Aqui, o que vale muito mais é a variação de direção do que o cisalhamento entre as camadas. Então, as forças inerciais dominam no escoamento turbulento e ele não consegue, então, se as forças viscosas são subjugadas, vamos dizer assim, né? Ele não consegue absorver as variações de direção. E aí esse comportamento geométrico aqui, ó, induz a turbulência muito maior, muito mais facilmente do que num caso laminar, tá? Entenderam? Então, por isso que a rugosidade relativa, a zona completamente rugosa, ela é influenciada pelo número de Reynolds. Ela é tanto menor quanto maior for o número de Reynolds, né? Tanto menor tenha que ser a rugosidade para a zona completamente rugosa se formar, depende do número de Reynolds. E a partir dessa relação aqui, a partir da zona completamente rugosa, o número de Reynolds não interfere tanto no fator de atrito. Quem interfere mais no fator de atrito é a rugosidade relativa, porque aqui dentro, o tamanho da rugosidade é que vai ditar muito mais o fator de atrito do que as turbulências que estão envolvidas ali no processo. Certo? Talvez, deixa eu parar a gravação aqui, isso vai ficar registrado, só porque a gente já avançou um pouco.